Pessoal, hoje vamos aqui apresentar mais um programa Debatendo Ideias e hoje estamos explicando um assunto sobre o golpe militar e o início de governo Castelo Branco. E hoje estamos aqui com nossa convidada Marisol e ela vai explicar como foi o golpe militar. Em 1964, a situação do país continuava tensa. Os grupos que conspiravam contra Jango já tinham uma estratégia de derrubar do governo muito avançada. E Jango, vendo-se politicamente atado e sem conseguir realizar suas reformas, resolveu guinar seu governo à esquerda em 13 de março de 1964, no conhecido Discurso da Central do Brasil. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só ao povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla. Já na virada de 31 de março para 1º de abril de 1964, um levante militar iniciou-se em Juiz de Fora. Esses militares marcharam para o Rio de Janeiro, tomaram a cidade e nenhum tipo de resistência governamental aconteceu. Jango foi instado a resistir, mas negou para evitar uma guerra. Em 2 de abril de 1964, o golpe foi completado quando Auro de Moura, presidente do Senado, decretou vaga à presidência do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Já com o golpe instalado, quem é esse novo presidente que vai assumir o poder? Agora Ismael vai explicar sobre um pouco de Castelo Branco. Quem foi Castelo Branco e quem era ele? Humberto de Alencar Castelo Branco nasceu em Fortaleza no dia 20 de setembro de 1897. Ele era filho de um oficial do exército chamado Cândido Borges Castelo Branco e Antonieta de Alencar Castelo Branco. De seu lado paterno, ele tinha descendentes portugueses e alguns de seus ancestrais dedicaram-se à criação de gado no Piauí. Mas após seu nascimento, sua família decidiu fixar-se nos arredores de Macejana, no Ceará. Só que após muitas transferências de seu pai para Recife, Rio de Janeiro e Distrito Federal, sua família decidiu retornar para Fortaleza no ano de 1905. Agora Ismael explicou quem foi Castelo Branco. Agora estamos aqui com o nosso convidado Rodrigo. Ele vai explicar um pouco sobre as posses de Castelo Branco, o que ele conquistou. Depois do golpe militar de 64, quem assume a presidência do Brasil de maneira formal e provisória foi o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Ainda no mesmo ano, o governo instaurou o Ato Institucional número 1, o AI-1, que amplia os poderes do Poder Executivo, permitindo que, por exemplo, o presidente pudesse cassar ou anular mandatos de qualquer político ou parlamentar, sem a necessidade de uma revisão judicial para isso. O que eu quero dizer é que o presidente poderia anular ou cassar qualquer mandato, e ninguém poderia revisar ou analisar as motivações para que isso acontecesse. Ele poderia fazer isso a qualquer momento, sem motivo nenhum. Além disso, foi decretado que as novas eleições para presidente seriam indiretas, ou seja, quem escolheria o novo presidente era o Congresso Nacional, e não os civis. Os civis não teriam poder de voto nenhum, nem de influência sobre as eleições. Seguindo o Ato Institucional número 1 e cumprindo esse ato, o Congresso Nacional, em 11 de abril de 1964, elegeu Humberto Castelo Branco, o Marechal do Exército, como presidente do Brasil, que tomou posse em 15 de abril e que prometeu eleições diretas em 1965, que não aconteceu. As eleições diretas, na verdade, só voltaram no fim do regime militar, lá em 1985. Agora nosso convidado Rodrigo já falou sobre as posses de Castelo Branco e agora a nossa convidada Aline vai falar como foi a política dele e a economia dele. Boa tarde, bebezão, e boa tarde, turma. Agora chegou a hora da gente descobrir um pouco mais sobre o governo Castelo Branco.
Humberto Castelo Branco foi o primeiro presidente militar da ditadura militar do Brasil. Esse regime foi iniciado em 1964 e foi finalizado em 1965. A ascensão de Castelo Branco ao poder foi o resultado da articulação golpista contra o governo do presidente João Goulart. Castelo Branco foi eleito presidente de forma indireta e o seu governo foi conduzido de forma a implantar a base de repreensão do Brasil. Para isso, foram decretados alguns atos institucionais durante o seu governo. Além disso, foi implantada uma política de austeridade ao fim de conter os gastos do governo, o salário do trabalhador e reduzir alguns de seus direitos. O resultado prático disso foi o início da repreensão e do autoritarismo que marcaram os anos da ditadura militar no país. Milhares de pessoas foram expurgadas de suas funções, seja na burocrática civil, seja nas forças armadas. Dezenas de políticos também perderam seus direitos e tiveram seus mandados cassados. Os movimentos sociais, sobretudo camponeses e estudantis, foram fortemente perseguidos também. Nos anos do governo de Castelo Branco, ocorreram os primeiros casos de tortura e de assassinatos cometidos por agentes do governo, gente. Imagina só. Economia. No plano econômico, o governo de Castelo Branco ficou marcado por uma política de austeridade, que tinha como objetivo primordial o controle e a redução da inflação no Brasil, além do combate ao endividamento público. Para alcançar esses propósitos, foi criado o Plano de Ação Econômico do Governo, PAEG. Esse plano procurava reduzir o endividamento do governo a partir do controle de gastos. Para isso, foi elaborada também uma política de reajuste salarial, que ofertava ao trabalhador reajustes anuais sempre menores que a inflação do ano anterior. Essa política de controle dos salários do trabalhador demonstrava bem o caráter austero da política econômica do governo de Castelo Branco. Esse pacote trabalhista e econômico consta com a Lei de Greve de 64, que estipulava condições extremamente complicadas para a realização de greve no Brasil, tornando quase impossível o realizamento desse direito no país. Em relação aos objetivos, o PAEG foi considerado bem-sucedido, pois a inflação caiu a partir de 65. Apesar disso, esse plano, bem como toda a política econômica desse governo, visava atender aos interesses do grande empresariado no país, fato que ficou evidente com as medidas tomadas pelo governo de Castelo Branco, como controlar o salário dos trabalhadores, restringir o direito de greves, além de retirar outros benefícios dos trabalhadores. A Brenda vai explicar sobre atos institucionais. Ela vai falar um pouco aqui para vocês. Eu estou responsável a falar sobre os atos institucionais N1 a 4. O ato institucional N1, conhecido também como AI1, foi o primeiro ato institucional estabelecido pelos militares durante a ditadura. Foi decretado em 1964, poucos dias após o golpe militar de 1964. Ele estabeleceu o aparato jurídico que oficializou a institucionalização dos militares no poder, para que os militares pudessem executar a sua repressão. Permitiu que militares brasileiros fossem vítimas de inquéritos militares e tivessem os seus direitos políticos revogados. Já no final de 1965, foi decretado o Ato Institucional N2, que representou uma resposta do governo Castelo Branco àqueles que exigiam o endurecimento do regime. A partir do AI2, o Executivo teve seus poderes reforçados e foi determinado que a escolha para presidente aconteceria de maneira indireta. A seguir, o Ato Institucional N3 foi decretado em fevereiro de 1966 e estipulou o sistema bipartidário no país. Houve então o surgimento de alianças Renovada Nacional, ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, abreviado MDB, esse conhecido como Oposição Concertida. Já o ato institucional número 4, conhecido como AI4, por vez, foi abaixo por Humberto Alencar Castelo Branco, em 7 de dezembro de 1966, com a intenção de organizar e discutir uma nova Constituição ao Brasil, que seria condizente ao governo militar instaurado em 1964. Foi o Debatendo Ideias. Falamos um pouquinho sobre o governo Castelo Branco. Espero que você tenha entendido.